Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marilene Tati e hoje estou trazendo para vocês o passo a passo desses 6 apliques de frutinhas que são diferentes daqueles que eu já ensinei aqui no canal. E se vocês quiserem aprender, então fique no vídeo até o final e se gostarem, deixe seu like. Então, bora lá aprender, gente. Então, gente, para começar a aula de hoje, então vamos iniciar com essa metade de mamão. Então, vocês vão precisar 9 gramas de massinha amarelo ouro. Aqui eu tingi com a massa para tecido da Acrylex. Aqui vocês vão fazer assim, ó. Vamos deixar comprido, tipo uma perinha, mais afinadinho na ponta. Aqui vocês vão achatar. Vamos colocar aqui na bancada, ó. Vamos achatando, porque ela vai ser pela metade, então a gente vai fazendo assim. Aqui vamos dar uma leve pressionada para fazer esse biquinho. Uma leve pressionada. Vamos afinar um pouquinho mais na ponta. Ele vai ficar mais ou menos assim. Vamos colocar novamente na bancada. E vamos continuar dando uma pressionada para deixar bem retinho do outro lado. Aqui nessa parte ele vai ficar reto, ó. Vamos ajeitando. Vamos dar mais uma pressionada. E daí agora, com o auxílio de um bolhadorzinho, a gente vai dar uma pressionada aqui, ó. Que a gente vai fazer a parte interna. Pressiona aqui no meio e vai puxando para cima. Puxando para cima, ó. Para ele ficar assim. Tem que deixar essa abertura aqui onde a gente vai colocar as sementinhas. Ó. Puxando, vamos colocar de novo na bancada, dar mais uma pressionada para deixar mais retinho, para deixar bem direitinho. Ó, daí ele ficou assim. Aqui em cima a gente vai fazer empurrar um pouquinho aqui para colocar um cabinho. Aqui eu já tenho pronto os cabinhos que eu faço de massinha, já deixo pronto para quando eu preciso. Só cortar um pedacinho, então a gente vai colocar aqui. Ele ficou assim, ó. Agora aqui a gente vai fazer com a massinha preta algumas sementinhas para colocar dentro desse mamão. Com a massinha preta, então, vocês vão fazer várias bolinhas pequenininhas. Não precisa ser tudo do mesmo tamanho, pode ser mais ou menos elas regulando de tamanho já tá bom. Então, aqui vocês vão fazer várias bolinhas. Depois de várias bolinhas prontas, então, vamos passar um pouquinho de cola na parte interna desse mamão. E vamos colocar essas bolinhas aqui dentro. Pode colocar bem, umas para cima, outras para baixo. Então, tá pronto aqui o nosso mamão. Vamos deixar secando, que depois a gente vai fazer a pintura dele. Para fazer esse pêssego, então, também 9 gramas de massinha amarelo. Só que é um amarelo, vocês vão pegar um amarelo mais clarinho. Misture o amarelo ouro com um pouquinho de branco. Esse aqui é o amarelo ouro. Vocês vão misturar com um pouco de branco para deixar assim bem clarinho. Então, uma bolinha de 9 gramas, vocês vão apertando aqui, deixar bem fininho na ponta. Pode fazer assim, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó, tipo uma coxinha bem gordinha. Aqui em cima, vamos dar uma leve pressionada. E vamos fazer umas marcações
com qualquer ferramentinha que vocês tiverem aí, de fora para dentro. Vamos fazer a marcaçãozinha aqui na parte que onde vai a folha. Então, de fora para dentro, vamos chegar ali, ó. Qualquer ferramentinha que vocês tiverem, fazem assim. Vamos aprofundar. Mas fazem algumas marcações, umas mais profundas, outras mais leves. E assim, com a ponta do dedo, vamos suavizar essas marcações. Deixá-las mais arredondadinhas, ó. Bem assim, ó. Vamos suavizar. Pode botar uma mais para baixo, assim, ó. Para dar bem o efeito de pêssego mesmo, para ficar um pêssego bem parecido. Que vamos ajeitar aqui no meinho, ó. Ele tá ficando assim, ó. Daí aqui vocês vão ajeitando, pode botar um só lá mais para baixo, ó. O pêssego, ele não são todos iguais, são diferentes. Que vamos acentuar essa pontinha aqui embaixo, ó. Vou dar uma leve viradinha. Ele ficou assim, ó. Então, aqui em cima a gente vai fazer uma folhinha para colocar um pedacinho de massa, pode ser bem pequeno. Eu acho que não dá nem 1 grama. Desse pedacinho de massa aqui, vamos fazer um quibezinho. Desse quibezinho, vamos só achatar ele, ó, assim. Daí, com o auxílio, coloque na ponta do dedo, assim, ó. E daí, com o auxílio de uma faquinha, vamos fazer umas nervurinhas. Desse lado da faquinha, vamos fazer a nervura desse lado. Só algumas nervurinhas. Virem a faquinha pro outro lado, do outro lado também. Aqui a gente vai fazer a nervura do meio, com os 2 dedos atrás, vocês dão uma leve pressionadinha aqui e afinem a pontinha. Então, já tá pronta a folhinha. Vamos colocar aqui um pouquinho de cola, bem no meinho aqui. Vamos colocar um pouquinho pra cá também, que a gente vai colar essa folhinha. Coloque bem dentro aqui, ó, pra fora. Ajeite, vamos levantar uma pontinha. Afinem. Aqui no meio, vocês vão dar uma pressionadinha, então, que aqui a gente vai colocar o cabinho. O cabinho aqui eu já tenho recortado, já sequinho. Só colocar um pouquinho de cola. Colocar aqui, ó. E já tá pronto o nosso pêssego, então. Para esse morango, então, a gente vai precisar também de 9 gramas. Eu tô fazendo tudo mais ou menos com as mesmas medidas para ficar mais ou menos todos do mesmo tamanho. Então, 9 gramas do mesmo amarelinho claro que vocês usaram para o pêssego, vamos usar para o morango também. Então, aqui vamos afinar a pontinha, fazer uma coxinha grossa, uma coxinha gordinha, mais ou menos que nem o pêssego. Vocês notam que é quase igual ao pêssego, tá? Então, daqui, a gente vai pegar a gente vai fazer marcações mais grandinhas em toda a volta. E depois vamos fazer marcações com palito também, que vai ficar menorzinhas. Então, assim, vocês fazem toda a volta. Qualquer ferramenta que seja redondinha na ponta, vocês fazem essas marcações, ó. Ficou assim, ó. Daí, com um palitinho, vocês vêm e fazem furinhos menores por entre essas marcações que a gente fez. Bom, não, nada certinho, só fazem os furinhos. E aqui, então, a gente vai colocar num palito para secar, porque a gente vai colocar a sépala só depois que tiver pintado esse morango. O morango ficou assim, vamos deixar secar um pouquinho, para depois vir com a pintura e colocar a sépala. Então, já vamos deixar pronta a sépala, eu vou ensinar para vocês. Vocês peguem uma bolinha bem pequenininha, eu acho que dá mais ou menos 1 grama para menos. Vão achatar
E daí, com o auxílio de uma faquinha, vamos dividir. Essa sépala, então, eu vou deixar pronta. Depois que a gente fizer a pintura do morango, a gente coloca. Daí vocês fazem assim, ó, marcaçõezinhas, que aqui a gente vai afinar essas pontinhas para puxar e fazer a sépala. Ó, pode ser 5, 6, quantos vocês quiserem. Aqui a gente vai puxar para baixo, vamos puxando assim, ó, para deixar ela compridinha, ó. Fazer na outra também, puxa para baixo. Deixar bem compridinha, dá uma achatada, afinem na ponta, bota para cima, pega essa parte, puxa para baixo, que fica melhor de trabalhar. Dá uma puxadinha, dá uma afinada e aperta na pontinha. Então, assim a gente vai fazer toda a volta. Daí a sépala ficou assim, ó. Então, aqui com o auxílio de um palito, vamos fazer a marcaçãozinha aqui no meio, onde vai o palitinho depois, onde vai o cabinho, aliás. E aqui só vamos fazer umas 2 marcaçõezinhas de fora para dentro em cada folhinha dessa sépala, que vai lá no meio. Então, para fazer essa cereja aqui, ó, eu vou utilizar o pedaço de massa mais ou menos tamanho de uma cereja mesmo. Aqui eu fiz uma bolinha do tamanho de uma cereja. Aqui eu vou dar uma leve achatadinha para não deixar ela tão comprida para cima. Uma leve achatadinha. Vou fazer uma marcação aonde vai ser embaixo. Aqui, ó, dou uma apertadinha. Com bolhador, vocês podem empurrar um pouquinho mais para dentro, assim, ó. Parte de cima, mesma coisa. Dão uma ajeitadinha, empurrem mais, para deixar ela assim, ó. Tá? Então, aqui na parte de baixo, a gente vai colocar, então, um pedacinho bem pequeno de massa preta, que é a parte de baixo da cerejinha, bem pequenininho mesmo. Uma bolinha, aqui a gente vai fazer tipo uma mini coxinha, vamos colocar aqui para dentro, empurrar, e com o auxílio do palito, a gente vai só empurrar para dentro e puxar para fora. Aqui eu coloquei muita cola, não precisa colocar tanto. Vão só furando e puxando para fora. Bem esse efeito aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de baixo, então, da cereja. Dela ficou assim embaixo. Vamos colocar aqui pra gente fazer o cabinho, então. Pro cabinho, então, eu vou utilizar um pedacinho de arame galvanizado. Esse aqui é arame floral, ele é encapadinho, mas vocês podem usar um pedacinho que vocês tiverem. Se vocês não quiserem colocar o arame, pega um pedacinho já dessa massinha que tem pronta, corte o cabinho e só encaixar. Eu gosto de botar o arame porque daí ele fica mais resistente, ele não quebra tão fácil. Então, aqui a gente vai passar um pouquinho de cola nesse arame galvanizado aqui e a gente vai encapar com uma massinha marrom. Daí, vocês podem encapar com a massinha marrom ou verde. Um pedacinho de massa, vamos fazer um rolinho e vamos encapar esse cabinho. Ele tem que ficar fininho para ficar bem delicado, tá, gente? Não vamos fazer ele muito grosseiro. Ó, faz isso aqui, ó, no cabinho. Já pode deixar ele meio viradinho, ó, meio enroladinho. Dá uma ajeitadinha, vão puxando pra ponta. Daí vocês vão ajeitando ele até deixar numa espessura igual. Então, encapado o aramezinho, vão pegar essa pontinha aqui, ó, e vão deixar ela meio pontudinha, ó. Uma pontinha. Dá uma apertadinha, vai ficar assim, ó. Colocar um pouquinho de cola, então, aqui nessa ponta e só colocar aqui. Ó, então, tá pronta a nossa cereja também. Para fazer o abacate, então, 8 gramas de massa, esse amarelinho, bem clarinho, que a gente utilizou no pêssego e no morango. Aqui são 8 gramas, vocês vão botar 1 grama de massa verde
verde oliva ou verde que vocês quiserem. E vão misturar que ele vai ficar um amarelo esverdeado, que a gente vai fazer então a polpa do abacate. Vamos misturar bem e fazer uma coxinha. Ó, daí ele vai ficar assim, ó, tipo um amarelo esverdeado. Então, aqui a gente vai fazer uma bolinha. Uma bolinha. Dessa bolinha, vamos fazer uma coxinha gordinha. Aqui a gente vai pegar com os 2 dedos, vamos afinar essa parte aqui, ó. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar tipo uma pera. Feito isso, então, vamos colocar na bancada. Vamos achatar ele também para fazer o mesmo processo que a gente fez no mamão, para deixar ele bem retinho do outro lado. Vamos achatar ele. Deixar ele assim, ó. Pode achatar um pouco mais nas laterais. Daí agora vocês vão abrir um pedaço de massa bem fininha, que a gente vai fazer então a casca desse abacate. Vocês tem que ser, não pode ser muito grossa não para não deixar grosseiro. Vão abrir então uma massinha bem fininha. Aqui eu utilizei o verde musgo da PVA. Mas vocês podem utilizarem o tom de verde que vocês tiverem. Sendo escuro, já tá bom. Então, aqui a gente vai cobrir esse abacate para colocar a casca. Então, vamos cobrir todo ele até chegar embaixo. Então, chegando ajeitadinho, vamos ajeitando aqui, ó, que daí a gente vai cortar esse excesso que tem na volta. Vamos cortar com a tesoura. Ajeitem direitinho aqui, ó. Que a gente vai recortar com uma tesoura essa parte que sobrou. Cuidando para não pegar a parte amarela, a parte amarelinha ali junto. Assim a gente vai cortando toda a volta. Depois de cortado, então, a gente só vai ajeitar aqui e deixar na altura da polpa do abacate. Vamos ajeitando assim, ó. Depois a gente coloca na bancada de novo, vamos dar mais uma apertadinha para unir essas duas cores. Ó, parte de trás ficou assim, vamos colocar de novo aqui. Dá mais uma achatadinha. E agora, com o auxílio de um bolhadorzinho, vocês vão fazer o furinho aqui atrás. Vamos ajeitar aqui, que ficou um pouquinho maior, ó. Ele vai ficar assim. Com um bolhadorzinho, então, a gente vai fazer uma cavidade aqui embaixo, aonde a gente vai colocar o carocinho do abacate. Ó, vão girando e aprofundando. Daí, o tamanho do caroço do abacate, vocês vão fazer do tamanho que vocês usarem o bolhador. Se vocês usarem nesse tamanho, então, a bolinha do abacate, vocês vão ter que fazer mais ou menos do tamanho. Aqui ficou um pouquinho menor, ó, mas não tem problema que aqui eu vou dar uma achatada. Então, aqui vocês coloquem um pouquinho de cola. Se a massa estiver bem molhada ainda, bem molinha, não precisa passar cola. Eu vou passar porque a minha bolinha aqui já tá meia seca. Então, aqui vocês só coloquem a cavidade, nessa cavidade. Aqui vão fazer um furinho na ponta. E aqui a gente vai colocar, então, o cabinho que a gente já tinha deixado cortado prontos ali. Só colocar o cabinho. Então, já tá pronto o nosso abacate. Daí, vocês vão ajeitando, ó. Aqui ele ficou maior porque ele tá molhado. Esse aqui já tá seco, então ele já encolheu um pouco. Para o abacaxi, a gente vai utilizar 9,2 gramas, que o abacaxi ele é um pouquinho maior que a gente vai fazer. Então, antes de fazer o abacaxi, eu queria dizer para vocês
que eu tenho outro vídeo aí no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem assistirem, de outros tipos de frutinha que eu já fiz. Já ensinei para vocês, e quem não assistiu ainda, que quiser aprender, então é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição e vocês vão poder aprender, então, outros tipos de frutinhas. Então, o abacaxi, uma bolinha de 9,2 gramas de amarelo ouro. Se vocês quiserem, pode misturar um pouquinho de branco também. Vamos fazer uma bolinha. Dessa bolinha, só vamos puxar um pouquinho para cima, afinando na ponta, tipo uma coxinha mais grossinha, ó. Aqui vamos colocar na bancada também, vamos dar uma pressionada, porque como ele é aplique, não vamos deixar ele redondinho, vamos deixar ele já pronto para aplicar. Então, aqui vocês afinem, ó, ele vai ficar assim, tipo um ovinho mais comprido, tá? Feito isso, então, com o auxílio de uma faquinha ou uma gravatinha, a ferramenta que vocês tiverem, então, a gente vai fazer as marcaçõezinhas do abacaxi. Pega, comece numa lateral e vai até a outra. Ajeite aqui. Vão fazendo várias marcaçõezinhas em diagonal de um lado ao outro. Feito então essa marcação, agora a gente começa a fazer o contrário, de lá para cá. Ele ficou assim, aqui a gente vai dar uma ajeitadinha nele, vamos dar uma ajeitadinha, e com uma pinça, a gente vai fazer essas marcaçõezinhas aqui, ó. Vocês viram que ele tem uns espinhozinhos, então a gente vai fazer esses espinhos. Então, com o auxílio de uma pinça, a gente vai dar um leve beliscãozinho a cada intervalinho. Não precisa puxar aqui, ó, no fim saiu... Vocês só dão um beliscãozinho e largam. Feito isso, dão uma ajeitadinha de novo. Vamos pressionar aqui. Aqui vamos fazer uma cavidadezinha bem embaixo, onde a gente vai colocar um pedacinho de massa bem pequenininho, verde. Fazem uma coxinha bem assim, ó. E só vão colocar aqui embaixo, vão dar uma pressionada. E com o auxílio de um palito, a gente vai só fazer uma textura aqui nessa parte verde. Pra não deixar tão lisinho, né, gente? Ó, daí ele fica assim. Então, pra essa coroa aqui do abacaxi, a gente vai fazer, então, mini quibes. Vocês fazem uns maiores, outros menores, quibezinhos assim, ó. Pode fazer uns maiores, outros menores, que a gente vai precisar de vários tamanhos. Então, feitos os quibezinhos, vamos achatar eles. Vamos dar uma achatadinha. Não precisa apertar muito, só um pouquinho, para não deixar ele muito redondo. Aqui a gente vai, então, achatar e dividir todos ao meio. Depois de dividido ao meio assim, ó, a gente vai dar uma bolhadinha aqui no meio de cada um, fazer isso aqui e puxar para baixo. E aqui faz a pontinha, que depois a gente vai colocando um sobre o outro. Então, assim a gente vai fazer em todos. Então, aqui depois de todos bolhadinhos, então, vamos começar a formar essa coroa. A gente vai começar pelos maiores. Vamos colocar aqui, ó, fechar, e aqui a gente vai dando a volta, iniciando pelos maiorzinhos e vai diminuindo, vai dando toda a volta e diminuindo o tamanho. Por isso que eu falei que vocês têm que fazer uns maiores e outros menores. Vão puxando assim, ó. Aqui a gente vai formar, então, a coroa.
aqui já colocamos todos, começamos pelos maiores, fomos diminuindo. Aqui vocês vão fazer isso aqui, ó, para retirar esse excesso aqui embaixo. Aqui em cima do abacaxi a gente vai fazer uma cavidade, então, para encaixar a coroa do abacaxi. Aqui a gente vai passar um pouquinho de cola, não precisa muito, um pouquinho do lado, e vamos então encaixar essa coroa aqui, ó. Daí, com o auxílio de um palito, a gente vai fazendo marcaçõezinhas puxando para baixo. Bem assim, ó. Então, tá pronto o nosso abacaxi também. Então, agora a gente vai esperar, aguardar secar só um pouquinho e daí a gente já vai passar para pintura, então. Então, aqui a gente vai iniciar a pintura. Não tá ainda seco, mas eu deixei criar pelo menos uma película pra gente começar a pintura. Então, aqui eu coloquei, aqui tinta PVA da Acrylex, o vermelho, o verde oliva, aqui o marrom bem escuro. Daí eu misturei uma pontinha de preto, porque eu queria mais escuro, e um pouquinho de branco. Então, com essas cores a gente vamos fazer toda a pintura. Então, vamos iniciar com o vermelho. Então, a gente vai fazer tudo que tem que fazer com vermelho nessas pinturas, que daí a gente depois troca de cor. Então, com o auxílio de uma esponjinha, vocês coloquem pano seco do lado, para retirando o excesso sempre de tinta da esponjinha, tá, gente? Vamos iniciar com o vermelho primeiro. Dá umas batidinhas. Aqui ficou excesso, então vamos tirar num paninho. E aqui a gente vai só dando vamos colocando bem pouquinho. Tem que estar bem de leve, não pode ter muita tinta. A gente vai fazendo só uns tonzinhos, assim, ó. Toda a volta. Na parte de baixo também, uns tonzinhos de vermelho. Vocês notem que tá bem pouquinha tinta, tá só suja a esponjinha, não pode ser muita tinta para não deixar muito vermelhão. Vamos fazer embaixo também. Essa parte, se vocês vão colocar como aplique, não vai aparecer. O importante é que vocês fazem aqui em cima, que a pintura fica melhor, ó. Então, coloque assim, ó. Vocês viram como já tá dando um tom bem bonito? Coloque aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa no abacaxi. Ó, vocês notem que com um pouquinho de tinta aqui, eu já vou sombrear quase todas as pecinhas. Daí, vocês coloquem um pouquinho de vermelho aqui, um pouquinho ali. Não tem lugar específico. Vão colocando, deixando só o tonzinho avermelhado. Então, com a mesma esponjinha, vamos fazer, nem vou precisar botar mais tinta, vamos fazer no pêssego a mesma coisa. Ó, vocês viram como já tá ficando bonito, ó? A pintura é tudo nas pecinhas, nos apliques, qualquer peça de biscuit. Que então já tá pronto. Pro morango, a gente vai precisar de mais tinta, pode colocar bastante tinta. Que a gente vai começar pintando aqui embaixo. Pega a esponjinha assim, deixa ela meio arredondada, vamos pintando aqui embaixo bastantinho, deixar bem fechadinho de vermelho. E aqui pra cima a gente vai diminuindo, vai botando menos. Vamos fazendo tipo um degradê, ó. Vamos subindo, que aqui na parte de cima ela vai ficar mais amareladinha, ó, pra dar bem o efeito do morango. Vamos subindo. Bem assim. Aqui vocês nem vão precisar fazer as pintinhas, porque ela já vai dar o efeito. Como ela tem aquela textura que a gente fez com os palitos, ela já vai dar o efeito do morango pintadinho. Daí vocês vão subindo até aqui em cima. Vocês notem que a parte de baixo ficou bem escura e a parte de cima já ficou clarinha, ó. Tá? É bem assim que a gente vai fazer. Então, vamos aqui deixar secando. Então, agora a gente vai passar para a parte verde. Essa mesma esponjinha aqui, vocês só limpem bem. Vão aproveitar o outro lado aqui, ó. E vão passar para o verde, então.
Mesma coisa que a gente fez com a vermelha. Vamos passar bem aqui, ó, dar umas batidinhas. Vamos retirar o excesso. Aqui a gente vai já fazer no abacate. Só nas beiradinhas aqui vocês dão umas batidinhas, ó, com esse verde. Bem pouquinho, só nas beiradinhas. Só para dar um tonzinho. Ó, então o abacate aqui já ficou pronto. Mesma coisa a gente vai fazer no mamão. Então, naquelas partes aqui, vocês podem misturar, pode largar o verde em cima do vermelho, que não tem problema. Só para dar um aspecto, tem algumas partes do mamão como se tivessem ainda meio verde. Fazer aqui em cima, pegar um pouquinho mais de tinta aqui, ó. Ó, já tá tomando a cor. Mesma coisa no pêssego, só que o pêssego a gente vai fazer bem pouquinho, mal alguns pontinhos. Porque o pêssego, na verdade, ele nunca fica verde, mas a gente só uns tonzinhos assim, ó, tá? Que o pêssego a gente vai fazer ainda outro detalhe. Então, agora a gente vai passar para o marrom. O marrom vocês podem colocar em cima do verde, só retira o restinho no paninho, tira o excesso do verde e já vão passar pro marrom. Dá umas batidinhas. Então, a gente vai... Essa cereja que a gente ainda não tinha pintado nada, vocês vão dar umas batidinhas com o marrom na parte de baixo. Cereja é bem fácil, é só na parte de baixo e na parte de cima que vocês vão colocar um pouquinho de marrom. Nada de excesso, gente, é só as batidinhas, bem pouca tinta na esponjinha. Ó, então a cerejinha ficou assim, ó. Prontinha a cereja também. Vamos dar esse retoque do marrom aqui também, só alguns pontinhos só no mamão, bem pouquinho, gente, não botem muito. Pode ser em cima do vermelho. Então, o mamão aqui também ficou pronto. Agora, aqui nesse morango, a gente vai botar bastantinho aqui, ó. Deixar ele bem escurinho na ponta, só na pontinha. Se vocês quiserem colocar aqui em cima também um tonzinho de verde, vocês podem colocar. Então, já vamos aproveitar esse morango aqui, ó. Vamos tirar aqui e já vamos colocar, então, a sépala que a gente tinha já deixado pronta aqui. Vamos colocar um pouquinho de cola. E vamos colocar aquela sépala que eu ensinei para vocês fazerem. Já vamos colocar aqui no lugar, vamos apertar. Dá uma viradinha na sépala para não deixar muito certinha. E aqui, então, a gente vai colocar o cabinho. Cabinho que a gente já tinha pronto, vamos colocar um pouquinho de cola. Vamos pressionar aqui e tá pronto o morango. Deixa eu botar um pouquinho mais de marrom aqui, ó. Então, tá pronto o nosso morango. No abacaxi também a gente vai colocar um pouquinho de marrom em algumas partes, bem pouquinho, embaixo principalmente e assim em cima. Que eu acho que vamos colocar um pouquinho mais de verde, que não apareceu muito verde aqui. Ó, então tá pronto o nosso abacaxi também. Agora, o último detalhe que a gente vai fazer é no pêssego. O pêssego, vocês podem só virar a esponjinha para o outro lado. O pêssego, a gente vai colocar... Deixa eu colocar um pouquinho de marrom no pêssego, um pouquinho mais. Que ficou meio clarinho. Vamos colocar só em cima um pouquinho. Daí, aqui, vocês vão virar a esponjinha pro outro lado que não foi usado. Vamos colocar um pouquinho de branco, que a gente só vai dar um sombreadinho de branco, como se tivesse assim aveludadinho. Bem pouquinho. Ó. Vocês viram? Não tem muito mistério. Coloque um pouquinho aqui, um pouquinho do outro lado. Só
um retoquezinho para dar o tom aveludado do pêssego. E mais uma pecinha pronta, então. Então é isso, gente. As frutinhas que eu queria ensinar para vocês hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.